noite, meu Brasil! Está começando mais uma live aqui no canal da Adoção. Ai, gente, passa tão rapidinho, né? Uma semana para outra. Como é que vocês passaram o feriado para vocês? Bom, antes que eu me esqueça, eu quero deixar alguns recadinhos. Se você está conhecendo o canal da Adoção agora, fica de olho no nosso Instagram. Nós temos também... Ei, Júlia, tudo bem, Pri? Faz tempo que você não aparece. Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou só dando um recadinho aqui pro pessoal que ainda não conhece o canal da Adoção. Então, se você está chegando por aqui agora, fica de olho nas nossas lives semanais e também procure-nos no YouTube. Nós temos lá algumas lives que já realizamos, você vai poder se atualizar e segue a gente aqui no Instagram e ativa o sininho lá no YouTube para você ser notificado quando tiver vídeo novo, tá bom? 100%? Que bom, Júlia! E aí, Daiane, Lu Carvalho, Pati? Bom, hoje a gente tem um tema aí. Deixa eu ver se a minha convidada já chegou. Ai, ainda não. Então, me contem como foi o final de semana de vocês, feriado prolongado, viajaram, aproveitaram bastante? Boa noite, Pati. Oi, Fabi. Ai, gente, tudo bem? Goronoski. Nossa, diferente. Seja bem-vindo, bem-vindas. Quem tá chegando agora, eu sou a Luciana, aqui do canal da Adoção. Ai, meu Deus, deixa eu ver, minha convidada tá com alguma dificuldade para entrar? Oi, Ju! Oi, Ana Paula! Ah, gente, mais uma coisa. Ah, que legal! Vocês são lá do Ipiranga, que bom tê-los aqui. Gente, é o seguinte, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram compartilhar, seja da história de vocês ou uma curiosidade, conversem comigo via direct. Às vezes a gente consegue agendar uma live para vocês falarem sobre o tema, né? Ah, minha convidada chegou, tá bom? Então eu fico esperando vocês sugerirem temas, se adaptarem, se disponibilizarem também a falar de repente alguma história, alguma experiência, tá? Às vezes a sua dúvida, a sua história pode inspirar outras pessoas. Esse é o nosso maior desafio aqui no canal da Adoção. É a gente conseguir colocar para vocês histórias inspiradoras ou que também possam instruir, que possam ajudar, né, a romper esse momento que às vezes é de espera, às vezes já não, mas sempre tem algo para aprender, né? Em 3, 2, é só ela aceitar. Entrou! E aí? Ai, gente, essa minha convidada é muito chique. Olha a elegância. Um dia eu chego lá, Pri. Obrigada. Um dia eu chego lá. Faz parte do ofício. Pois é, gente, ela vai falar quem ela é e do que ela trabalha, se ela quiser, claro. Mas se não, depois vocês dão uma olhadinha no perfil dela, vocês vão descobrir logo, logo. Porque olha, fotos maravilhosas. Bom, Com gente, esse nome, com esse nome de Nick, é difícil não descobrirem, né? é verdade, é verdade. Bom, gente, como vocês sabem, estamos aqui hoje para falar de um tema que muitas pessoas desconhecem porque ainda não viveram essa experiência. Porém, a nossa convidada, Adriana, ela vai falar um pouco da experiência dela. Então, só lembrando, gente, é uma experiência que cada um vai ter. Não tem como comparar, tá? Então, o que eu vou pedir a vocês? Para ouvirem um pouco a história dela. É uma história que tem momentos diversos. E ela também vai falar porque ela representa um grupo de pessoas. Então, assim, vamos aguardar para fazer perguntas no final, se houver tempo, tá? Eu peço essa humilde compreensão de vocês, porque temos muitos assuntos para abordarmos, tá bom? Se não, eu Então, volto, faz parte 2, parte é 3, parte verdade, 4. é verdade. A gente achou que pode ser interessante fazer, né? Em etapas. Por que não, né? Se Combinado. tiver necessidade, a gente faz. Então, Dri, seja bem-vinda ao canal da Adoção. E Obrigada. conte-nos um pouco da sua história sobre você.
Então, meu nome é Adriana, eu tenho 48 anos e eu sempre quis ter mãe. Desde criança era um objetivo da minha vida, era uma certeza que eu tinha, que eu iria ser mãe, né? As coisas foram passando, você vai para a escola, depois estuda, a faculdade, consegue o primeiro emprego, e aí você já se vê pronta para isso, só que mediante o que a sociedade considerava o certo, eu ainda não tinha o dito cujo do companheiro, né? Mas tudo bem, isso foi indo até eu fazer 30 anos. Quando eu fiz 30 anos e isso não tinha acontecido ainda, eu decidi realmente a produção independente. Eu não ia mais esperar alguém para realizar o meu sonho. O sonho era meu, então arregacei as mangas e fui atrás. Mesmo assim, ainda levei quase 7 anos para dar início real à concretização do sonho. Como eu sempre quis ser mãe e não exatamente engravidar, quando eu decidi fazer tratamentos para engravidar, ao mesmo tempo eu entrei com a papelada para adoção. Porque, para mim, né, na realidade, a gestação dura 9 meses e o filho é para a vida inteira. Então, a gestação não era uma coisa primordial para mim. Né? Eu queria realmente exercer a maternidade. E fiz muitos tratamentos, tudo solo, tudo sozinha, né? Comprei sêmen em banco de sêmen, fiz fertilizações várias vezes, foram 7 tentativas entre inseminação, fertilização e etc., né? Quando a gente estava se programando, eu e o meu médico, né, nos programando para a 8ª tentativa, foi que eu fui chamada pelo Cadastro Nacional para ir buscar o meu filho. Até me emociona. Que lindo, viu? Nada é por um acaso. Muito bonito. Faltava uma semana para eu fazer 41. Foi o meu presente de tudo. Foi o meu presente de aniversário, foi o meu presente de primeiro dia das mães, foi o meu presente de vida, porque eu faço aniversário em maio. Então, assim, em 2 meses assim que meu filho chegou, eu fui. Fiz aniversário, primeira vez na vida sendo mãe, que meu aniversário é 3 de maio. Logo na sequência veio o Dia das Mães. E 2 meses assim, após a chegada dele, foi o primeiro aninho dele. Então, assim, foram os 2 melhores meses da minha vida. Claro que hoje eu vivo os 7 melhores anos da minha vida. Mas, assim, eu realizei tudo que eu quis realizar em 2 meses. Sim, ano da realização. Que máximo. Bom, Foi tudo demais. isso é motivo de alegria a gente estar aqui hoje falando, né, desse momento, desse grande dia, desse grande ano na sua vida. Agora, Adriana, a gente está aqui porque o seu caso não é assim, né, tão alegre, porque passou aí já, como você mesma falou, né, 7 anos. É um caso um tanto quanto complicado, mas a gente está aqui hoje para somar forças, para tentar Exato. ver se alguém que está aí nos assistindo, ou que vai assistir essa live depois, quando ela for para o YouTube, ou enfim, se vocês conhecerem alguém que passou por isso e como resolveu, se resolveu, poder dar uma luz para a Adriana, a gente agradece. Porque eu também sei, Adriana, que você não está sozinha nessa, né? Você Não. tá aí lutando, batalhando. A Adriana já foi em alguns programas de TV, já deu entrevista. Ela representa um grupo, gente, um coletivo de famílias, de pessoas que passam pela mesma questão que ela está passando, que ela vai explicar já já. Então, na sua opinião, o porquê que está, de repente, demorando? Ou conta um pouco agora para as pessoas, contextualize, tá? Tá. O que acontece? Existem vários estágios, né, no processo adotivo. O que impede o sucesso rápido desse processo, da conclusão do processo? As comarcas não serem unificadas, as destituições, embora serem prioritárias perante o ECA, não são na justiça, né? O menor, todo o processo que envolve menor deve ser célere, ou seja, deve ser rápido e prioritário. Nos nossos casos, ou nos casos que eu represento, pelo menos as pessoas que eu conheço, não acontece isso. A troca constante de juízes das comarcas, então cada vez que chega um juiz novo, começa tudo de novo no processo. A lei, ela foi feita para a família biológica, ela não foi feita para a
família adotiva. Então, isso dificulta bastante, apesar de, no meu caso, ser assim, absurdo, porque não há uma família biológica disputando o meu filho comigo. Então, os excessos de prazo, os prazos não estão cumpridos. Nós tivemos um recurso que foi interposto pela Defensoria Pública, justamente porque não tem nenhuma família biológica brigando, né, disputando, querendo o meu filho. Então, nós tivemos um recurso que deveria ser julgado em 15 dias, podendo ser prorrogado até 30, porque tudo na lei é até o seu dobro do tempo. Foram 8 meses para ser julgado. Na vida de uma criança, você imagina, 8 meses na nossa vida é bastante tempo, é quase um ano. Você imagina na vida de um bebê de 9 meses, que foi a idade que meu filho chegou, né? Então, por esses prazos não serem cumpridos, por esses recursos serem interpostos sem a menor humanidade e solidariedade, no sentido da palavra, assim, vamos dizer, empatia de quem lê os processos. Eles não leem os processos, Lu. Eles simplesmente, quando chega a hora, eles dão uma olhadinha lá no final e vê. Tá dentro do prazo? Cabe recurso, eles entram com recurso. Então, eles não visam o bem-estar da criança. É claro que eu sou super a favor das famílias biológicas. Ninguém está aqui para roubar filho biológico de ninguém. Eu fui chamada pelo Cadastro Nacional de Adoção. Eu fui habilitada, eu passei por todo o processo. Eu fui qualificada. Eu levei 1 ano para ser habilitada. Então, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Frequentei grupo de apoio à adoção, assisti o curso, tudo que foi mandado fazer eu fiz, eu cumpri todas as normas, eu fui qualificada e fui chamada pelo cadastro, não é que eu saí correndo na rua procurando uma criança e falei, gostei dessa, não é isso, muito pelo contrário, eu defendo demais a adoção legal e para sempre. Tudo dentro da lei. E essa mesma lei não está do nosso lado. Ela não ajuda a gente a concluir o processo. Então, quer dizer, agora, lógico, depois de 7 anos aguardando a destituição do poder familiar do meu filho, eu te digo, estamos em última instância. O processo já está no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Mas vamos pensar, precisa, pelo amor de Deus, um processo de destituição, precisa ir para Brasília, para você desvincular uma criança que antes de ser disponibilizada para adoção, já foram esgotadas todas as possibilidades de reinserção na família biológica. Então, quer dizer, o que mais? Sendo que, lógico, eu estou dando minha cara a tapa porque eu não tenho medo de o meu processo ser revertido, porque realmente não existe essa possibilidade. Mas e se existisse? Depois desse tempo todo aparece alguém e entra com recurso. Como que a gente faz? Isso é previsto em lei. Quer dizer, eu preciso, na verdade, o meu filho precisa de segurança. Ele precisa ser reconhecido como sujeito de direito, como pertencente à família que ele conhece e que ele vive. Meu filho não tem nome. Meu filho, ele tem um nome afetivo, mas o nome afetivo há 7 anos. Meu filho está sendo alfabetizado. Ele já se reconhece, ele escreve o nome que ele conhece, que é o nome que eu escolhi, que é o nosso sobrenome. Só que isso não existe em documento nenhum, está escrito isso. Em documento nenhum está escrito que eu sou a mãe dele. Eu tenho uma folha, um papel que está escrito que eu sou a guardiã do meu filho. Que guardiã sai correndo no meio da madrugada para fazer inalação no filho? Que guardiã interna filho com pneumonia e fica lá 24 horas em pé numa UTI? Eu sou a mãe dele, eu não sou a guardiã, Lu. E todas as famílias que eu represento estão em situação muito parecida com a minha, ou ainda pior. Tem gente aguardando destituição há quase 10 anos. Então, quer dizer, é assim, complicado, né? Eu sou super a favor da adoção, eu quero mais que todo mundo adote, que todo mundo entre na fila, que sinta o amor e a felicidade que eu tenho diariamente. Você entendeu? Só que esse processo precisa terminar. Não tem nada de errado. O pior é isso. Não tem nada de errado com o processo. E ele não termina.
É complicado. A Adriana Samuelson está falando que na comarca dela só há aproximação de crianças destituídas da família. Adriana, eu não sei exatamente. Adriana outra que eu quero falar, não você. Nem todas as comarcas têm esse cuidado. Na minha comarca, por exemplo, na João Mendes, eu tenho o direito de opinar se eu quero uma criança Eu já também. destituída ou não. Então, Foi o que eu isso fiz. não é uma coisa que fica claro, e às vezes, pela. Não saberia dizer se é ansiedade, se é vontade, se é desejo maior, você acaba sim indo por um processo onde a criança ainda não foi destituída, porque você não vê problemas no sistema, então você acredita que vai cumprir lá o seu prazo, que até onde eu sei, me corrija, Adri, se eu estiver errada, acho que leva no máximo 2 anos, é o mais, Então, vamos dizer assim. na lei, Lu, são 6 meses. A Ah, então. lei prevê 6 meses. Nós já temos esse prazo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já é fora da lei. Mas até aceitável, era o que eu estava esperando. Quando a juíza me entregou meu filho, ela falou, é coisa de no máximo 1 ano. Estamos no 7º ano e 3 meses. Sim, Agora, sim. por exemplo, diz pra mim você, Lu, que participa, que é do mundo adotivo. Você encontra seu filho, você faz o quê? Larga ele lá porque ele não está destituído? Imagina, imagina, de forma Aí alguma. tem muita gente que fala isso pra mim. Mas por que que você não esperou a destituição? Porque ele ia estar no abrigo até hoje. É, Como que a eu ia Lu, largar meu filho lá? a Lu Carvalho falou exatamente isso. Graças a Deus, essa criança está esperando o final do processo numa família e não abrigada. Porque é isso, gente. São condições que às vezes você também coloca a criança, não diria nem em risco, mas numa condição que não precisa. Se ela está ali, ó, recebendo amor, carinho, atenção, tem toda uma história sendo construída, sabe? No caso do teu filho, Dri. Aí eu pergunto, assim, dando continuidade, né, às nossas questões. Como que teu filho reage a tudo isso agora que ele está sendo alfabetizado, que ele tem um nome afetivo, e que de uma certa forma, né, com 7 aninhos, ele já deve, né, se sentir um pouco. Você acha que isso pode prejudicá-lo no âmbito social ou psicológico? Como que você, como mãe, prevê ou vê isso do seu filho, assim? Tá, vou te dizer, graças a Deus pro meu filho que tem um psicológico super fortalecido, nunca foi escondida a nossa história. Eu tenho o maior orgulho de contar para todo mundo como que a nossa família foi formada. Ele também, ele enche o peito. Às vezes eu olho para ele e falo: "Eu nem lembro que você não saiu de mim". Aí ele fala: "Claro que eu saí, o coração é dentro". Ai, que lindo. Sabe? Então, ele é muito resolvido com isso. Mas, Lu, eu tive que antecipar muita coisa. O certo seria eu aguardar que ele me perguntasse, não sobre a adoção, mas sobre o nome dele. O certo seria um dia isso vir à tona, mas não, eu tenho que antecipar as coisas. Então eu vivo rebolando para conseguir fazer que isso seja super natural, como se todas as famílias adotivas fossem dessa forma, como que isso não tivesse a menor importância, que realmente o que importa de verdade é que nós estamos juntos, que ele tem uma família, que eu encontrei ele, que o Papai do Céu mostrou onde ele estava, que eu fui buscar, enfim, tudo resolvido. Mas até quando? Até quando esse lúdico vai continuar funcionando? E outra, eu não deveria estar passando por isso, né? Isso não deveria estar acontecendo. Eu, por exemplo, sempre tive apoio na escola. Então, tudo que vem do Felipe para casa vem com o nome dele, não tem importância. Só que no grupo que eu represento, tem mães que falam que tiveram que mudar as crianças de escola, porque as crianças voltavam para casa chorando, porque a professora não deixava escrever o nome que ela queria, tinha que escrever o nome que estava na certidão. E isso eu não estou falando só de prenome, eu não estou falando só do primeiro nome da criança. Independentemente se você trocou ou não trocou o nome da criança, que também te é assegurado por lei como mãe, você pode escolher trocar ou não trocar o seu nome. Se você vai trocar, se o seu filho é pequeno, se ele é grande, se ele é mais ou menos, é outra história. Eu estou dizendo o que a lei permite, né? Então vamos supor, mesmo que você não tivesse trocado o primeiro nome, e o sobrenome, gente? Que é o que significa família, que é justamente aonde fecha o ciclo família.
Porque todos somos da mesma família, porque todos temos o mesmo sobrenome e não o mesmo nome. Então é isso que é o importante. Porque às vezes me perguntam, mas se você não tivesse trocado o primeiro nome, o problema continuaria do mesmo jeito. Ele não tem o nosso sobrenome ainda no papel. Claro, mas isso vai acontecer rápido. Eu tenho certeza que tem alguém aí que está vendo a gente e que vai entender que é só julgar o processo. É só simplesmente transitar em julgado a destituição do poder familiar do meu filho, que a gente termina o processo rapidamente. Ai, peço a Deus que os anjos digam amém às suas palavras. De Amém. verdade. Eu volto aqui para contar, hein? Sim. E aí, Dri, hoje, depois de ter passado por tudo isso, o que que você diria para os pais, mães, enfim, que pretendem adotar uma criança e que não foi destituída? Que conselho você daria? Existe um jeito de... Que nem eu sei que hoje você já entrou com um advogado, né? Já tem outras instâncias Desde que o você... começo. Desde Ah, o desde o começo eu tenho começo. advogados. Desde o começo, desde o começo. Eu sempre fui assessorada por advogados. Embora não seja necessário, né, para o processo de adoção, para o processo de destituição. Para o processo de adoção, em alguns casos, sim. Mas como eu fui buscar o meu filho em outro estado, eu preferi ter um advogado lá porque eu não estaria presente. Por exemplo, se o processo do meu filho fosse aqui, eu sou de São Paulo, né? Se o processo fosse aqui em São Paulo, eu estaria mais frequentemente no fórum, eu estaria mais lá. Se bem que o processo já saiu da comarca dele, já está lá em Brasília. Mas, enfim, a gente talvez pudesse não ter advogado. Mas o meu conselho é, estude muito, se aconselhe muito com advogados, tenha alguém para te explicar realmente, legalmente, tudo que tem que ser feito, porque se você deixar o processo sozinho, talvez demore muito mais, né? Então, tudo que podia ser feito pela lei foi feito. O que nós estamos agora é aguardando, que o que mais se faz no processo adotivo é esperar, né, gente? É espera na fila, não, espera a habilitação, espera na fila, espera a destituição, espera a certidão, enfim. Mas a gente tem tempo, muito tempo, porque o amor preenche o coração. O que eu quero dizer é assim, se você por acaso encontrar o seu filho, ele ainda não estiver destituído, leve para casa do mesmo jeito. Esse filho é seu. Sem você, ele jamais será destituído. Leve para casa, ame incondicionalmente e lute por ele como eu luto pelo meu, como qualquer mãe luta pelo seu. É isso aí. A Lude Silva está falando. Imagina, ele aguardando 7 anos em um abrigo, aguardando terminar essa destituição. Ele ficaria sem nenhuma família, sem nenhuma mãe como a Adriana lutando por ele? Exatamente. E outra coisa, Lu, a maioria dos processos de destituição começam quando existe o interesse na adoção da criança. Então, se o meu filho, por acaso, não tivesse comigo, ele talvez estivesse sem nem começar o processo de destituição até hoje. Então, quer dizer, você entende? São coisas muito ambíguas, são coisas muito contrárias. Tinha que ser tudo paralelo, mas que se cruzasse, não é mesmo? As informações, elas tinham que ser mais ágeis e cruzando sempre. Do mesmo jeito que nós fomos cruzados nos nossos perfis, para eu encontrar o meu filho e buscá-lo, todo o resto do processo tinha que ser assim. Eu entendo, infelizmente, porque aqui a gente está para falar da verdade. Eu não julgo o processo como ele deve ser feito. Se ele fosse feito como está escrito na lei, ninguém precisava passar por isso, nem as crianças e nem nós, né? Mas eu julgo que, ao meu ver, mãe de um filho adotivo que não foi destituído há mais de 7 anos. A minha impressão é que o Estado quer se livrar da criança, quer tirar do abrigo. Tirou do abrigo, botou na família substituta, acabou meu trabalho. Não tenho mais nada a ver com isso. Só que não é bem assim, né? Eu sei que existem poucas pessoas nas comarcas, eu sei que tem muitos processos, eu entendo tudo isso, mas como é que eu vou dizer? São milhares de processos que começam e não terminam, e você continua começando, não termina nenhum. Então, como que a gente faz? Como que a gente pode ajudar? Eu sou a mãe dele. Como que eu ajudo a terminar esse processo? Diga! Você imagina o quanto de gente? Vamos fazer mutirão, vamos correr atrás. Porque, por exemplo, vamos fazer um abaixo-assinado? Tá. Um abaixo-assinado é para reclamar. Eu não quero reclamar, eu quero fazer.
Eu quero ir atrás, eu quero ajudar. Não só a minha família, as pessoas, as famílias que eu represento, eu quero ajudar todo mundo. Você imagina, o grupo que eu represento é no Brasil todo. Eu represento 30 famílias hoje. E essas 30 famílias eu coletei num grupo de apoio à adoção no Facebook em 4 horas. 4 horas. Se eu estivesse até hoje, isso faz 1 ano. Porque eu precisei montar esse grupo porque eu ia dar uma entrevista e precisava de outras pessoas na mesma situação. Se eu estivesse aí esse tempo todo coletando, quantas famílias eu teria representadas, né? Porque assim, só a gente sabe como é o dia a dia, Lu. Como é você chegar o tempo todo ter que explicar que não chame por esse nome, chame por esse, né? Num pronto-socorro. Aí você tem que explicar desde o porteiro até o médico. Eu tenho que expor a história do meu filho o tempo todo. Eu não tenho problema com isso, mas essa é a história dele. Ele já está crescendo. Ele é que tem que saber se ele quer contar. Não sou eu que tenho que decidir isso. Por enquanto, infelizmente, o meu filho tem um carimbo de adotivo na testa. É filho ou não é filho? A lei não fala que filhos adotivos e biológicos são iguais? O meu filho não é igual aos outros. Eu não sou a mãe dele. Aonde que eu não sou a mãe dele, pelo amor de Deus? Eu preciso de um papel para provar que eu sou a mãe dele o tempo todo. Imagino. Isso é difícil, mas a gente está aqui para abordar esse tema, que imagino que não é fácil você falar, mas tenta dizer, apesar de tudo isso que você já falou, o quanto isso te prejudica no dia a dia, porque o lado dele você conhece, agora e para você, assim, você é impedido em algum momento de fazer alguma coisa que de repente você tem vontade, porque você ainda não tem a certidão definitiva do seu filho? Sim, por exemplo, sem falar dos planos médicos, que também tem a lei do nome afetivo, tudo bem, mas isso é recente. Felipe está comigo há Mas eu 7 quero falar anos. da lei do nome afetivo, que eu A sei lei que do só nome alguns afetivo estados, né? aqui em São Paulo tem 1 ano. 1 ano. Não é para 2, está todo o completando. Brasil. Pois é, isso, e nós ainda temos essa facilidade. Só que ele está comigo há 7, e os outros 6, como foram? Né? Mas eu vou te dar um exemplo. O ano passado, nós fomos num grande parque de diversões que fica no sul do país. Né? Não sei se pode falar os nomes aqui, se você quiser, eu falo. Fomos ao Beto Carreiro. Fomos ao Beto Carreiro. Ah, eu sou comissária de bordo, portanto, viajo muito e tenho muita facilidade para viajar. Toda a minha família tem. Fomos ao Beto Carreiro no mês de maio, porque é o mês das mães. Mês das mães, a mãe que entra com o filho pagante não paga, ela é convidada. E fomos no feriado de 1º de maio, que meu aniversário é dia 3, o aniversariante também não paga no seu dia. Então nós fomos 2 dias, eu fui de graça 2 dias. E para eu provar que eu era mãe dele, que eu tinha direito. Eu não estou falando do dinheiro não, Lu, não estou falando. Isso é o que menos importa. Eu estou dizendo que qualquer mãe chega lá com a identidade e ela, pum, carimba e entra. Eu tive que falar quase com o dono do parque para explicar a situação. Constrangimento, né? Constrangimento e humilhação. Não é porque, como eu falei para você, eu não tenho vergonha. Se eu tivesse vergonha, eu não estava falando com você, eu não tinha ido à mídia, não tinha aparecido no Jornal Nacional. Eu não tenho vergonha. Eu tenho vontade de mostrar que isso acabe, para que isso acabe logo. Só que o meu dia a dia é difícil. Por exemplo, quando eu adotei o Felipe, ele tinha 9 meses. Na minha cabeça. Ele faz aniversário em julho, nas férias. Aí pensei comigo, quando ele fizer 5 anos, a gente vai pra Disney. Não é porque eu sou rica, não. É porque eu posso, eu tenho facilidades para viajar. Eu não pago passagem, né? Então, imaginei isso. Vou levar meu filho pra Disney com 5 anos. O meu filho não tem identidade. Como é que ele vai ter um passaporte? Não pude levar meu filho ainda. Ele vai fazer 8 anos mês que vem. Aí você me diz, mas pode, é só você fazer toda a documentação no nome da certidão de nascimento, pedir uma autorização para o juiz, que ele pode ou não autorizar. Que mãe que precisa fazer isso, Luciana? Que mãe que precisa fazer tudo isso? Então, eu sou a mãe dele. Então, eu quero os meus direitos de mãe. Eu quero ser uma mãe igual qualquer mãe. Entre outras coisas, estou te dando alguns exemplos, tá? Sim. Ninguém precisa ir para Disney, não é? Eu não estou falando isso, não precisa, não é isso. Só que se eu quiser, eu não posso. Eu preciso de autorização, eu preciso de documento, eu preciso marcar uma audiência com o juiz, eu preciso implorar, pelo amor de Deus.
Eu preciso ter um documento traduzido, juramentado, porque para sair daqui, tudo bem, para voltar. Isso eu estou falando dos Estados Unidos, mas podia ser qualquer outro país. Eu tenho acesso ao mundo, que bom, faz parte da minha vida, da minha profissão. Só que a minha família está acostumada com tudo isso. E o meu filho ainda não pôde aproveitar tudo isso. E ele é dessa família. Dentro do Brasil, a gente viaja muito. Não tem problema. Só que eu tenho que sempre falar, olha, filho, vão te chamar daquele nome lá que não é seu, você faz de conta que não é com você. E a gente vai indo. E a gente vai indo. Porque como é que fala, gente? O cartão de embarque sai no nome da certidão, tudo. Qualquer coisa que eu precise de um documento, sai no nome da certidão de nascimento, que não é o nome que ele se reconhece. Eu não tenho problema nenhum com o nome dele também, pelo amor de Deus. Mas não é o nome que ele se reconhece. Sim. Ai, Dri, que difícil, hein? Bom, vamos tentar amenizar aqui o clima. Deixa eu falar coisas bacanas. O Heráclito Azeredo está falando que trabalha com você, ele também é adotado e vocês sempre conversam nos voos, né? Que vocês fazem juntos e que te acha incrível. Segue muito na Obrigada. torcida por você e Muito pelo seu obrigada. filho. Mandou beijos. Que mais? Beijos, beijos. Beijo para todo mundo que está assistindo, que está disponibilizando o seu tempo para escutar a adoção real, né? Porque você só escuta e você só vê todo mundo reclamando do tempo de fila. Você não vê ninguém falar depois da guarda, que é isso, o meu problema é o depois da guarda. Eu não tive problema nenhum anteriormente. Foi tudo no prazo. Para o perfil que eu defini, eu até esperei tranquilamente, porque era um perfil para esperar 5, 6, 7 anos, 8 anos. Eu esperei 3 anos, 5 meses e 12 dias. Mas foram só 9 meses, porque quando eu entrei na fila, meu filho não tinha nascido ainda. Então eu parto do princípio que a partir da data que ele nasceu, então foram só 9 meses. Meu filho é um boneco, não é porque eu sou a mãe dele, não. Ele é maravilhoso mesmo. Ele não é do jeito que eu queria, ele é muito melhor do que eu podia imaginar. Deus não dá os filhos trocados. Isso você pode ter certeza. E eu acho que a minha missão também é essa, sabia, Lu? Eu sou apaixonada pelo mundo adotivo. Eu percebi que talvez o nosso processo esteja demorando tanto para eu dar voz a essas famílias que estão passando por isso. É verdade. Eu me sinto honrada em poder representar essas famílias. Que bom, sinta-se mesmo, porque é importante termos uma porta-voz do seu nível. Obrigada, muito obrigada. Ó, a Emily Freitas está falando, por isso que muitas crianças ainda estão nos abrigos, por conta dessa morosidade do processo. E aí eu vou um pouco além, eu acho que a justiça brasileira, dentro de todo esse sistema arcaico, né, é muito moroso. A gente tem que solucionar os problemas e não engarrafar, né, colocar empilhados os processos. Há comarcas hoje que o processo já está digital, mas muitas comarcas que ainda é tudo manual, gente. Eu, outro dia, publiquei no YouTube uma forma das pessoas de algumas comarcas acessarem o seu lugar na fila do CNA. Muitas pessoas vieram me reclamar. Poxa, eu não consigo acesso. Talvez porque a sua comarca ainda não seja digitalizada, ainda não seja informatizada. Mas, para minha surpresa, alguém de Maceió conseguiu. Inclusive, ela é a número 1 na fila. Estou aqui ansiosa por ela. Vai sair já vai chegar. Ela vai contar aqui pra gente, assim que o telefone dela tocar. Olha, a Júlia... Você sabe de uma coisa, Lu? Outra coisa, eu estava na fila até fevereiro desse ano, novamente, porque eu estava aguardando a minha filha, a irmã do Felipe. Eu era número 1 da fila. Eu saí do cadastro. Cancelei minha habilitação. Eu não consigo passar por tudo isso de novo, Lu. Não consigo. Eu vou esperar finalizar o processo do Felipe, a gente vai se reorganizar e aí nós vamos decidir novamente. Mas eu não consegui, você entende? Olha tudo que acontece, o efeito dominó. Que te causou, né? O trauma também que te causou, né? Exato, e no nosso grupo também, no grupo que eu represento, também tem alguns casais onde a mãe quer mais e o pai falou que jamais não vai passar por tudo isso de novo, de ter que ficar renovando guarda, de ter que ficar implorando pelo amor de Deus. Tem que renovar? Eu não. Eu já tenho uma guarda de tempo indeterminado, mas muitas comarcas que ainda dão por tempo provisória, né? Por 6 meses, por 1 ano, por...
Um ano, 2 anos. Então, eu Nossa. não. Eu tive a guarda provisória assim que eu busquei o Felipe, né? Aí, assim que venceu a guarda, que é de 180 dias, né? De 6 meses, já passei, né? Passei pelos estudos psicossociais, vieram aqui em casa tal, e já me deram a guarda com tempo indeterminado. Claro, imagina eu em 7 anos, quantas vezes eu ia ter que ter renovado. Nossa, a Júlia está fazendo uma pergunta exatamente, tem um pouco a ver, né? Ó, eu não sei de nada sobre isso, eu sou leiga, mas qual é o risco? Tem algum risco? Como você já disse na Ó, sua primeira fala, você hoje sabe que você não corre risco por outras condições que você já viveu, já ouviu, enfim. Mas você sabe se existe sim um risco? sim, existe risco. Enquanto essa criança não está destituída, existe o risco da família biológica extensa, quarto grau, requerer a guarda, né? Então, isso é o mais triste. Eu não passo por isso, como eu falei para você, nunca tive medo, não tenho medo nenhum de perder o meu filho por causa do meu caso, do caso dele. Cada Sim, caso é um cada caso, como caso é você um falou, caso. cada criança, Sim. sim, cada família é uma família, Cada comarca mas lida de um existem. jeito, cada juiz entende de um jeito, com certeza. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho famílias que eu represento no grupo que a família biológica mora na mesma rua e atormenta a vida deles. Faz 4 anos que eles estão com 4 filhos. 4 filhos. Adotaram os 4. E mesmo assim o processo não é finalizado ainda. Tem outras famílias que mudaram de cidade, porque a família biológica estava na mesma cidade, e alguém, ou a genitora encontrava no meio da rua, ia na porta da escola esperar as crianças apavoradas, não querendo de jeito nenhum ir para a escola mais, porque poderiam encontrar. Porque a gente não sabe os traumas que essas crianças passaram, a gente não sabe o que elas têm guardado, a gente não sabe os danos que isso tudo significa. E com certeza tem dano, Lu. A gente sabe que tem. Até o meu, que nunca viveu com a família biológica, ele foi direto da maternidade para o abrigo. Eu acredito que em algum momento, talvez na adolescência, a gente vai enfrentar algumas coisas aí. Espero que não. Espero que a gente já esteja se preparando, né, para não ter lacunas e não ter tristezas que a gente não possa resolver. Mas, sabe, assim, eu sei de casos tristes, terríveis, horrorosos. Existe risco, sim. Infelizmente, existe risco. Que pena. Deve ser muito sofrido, né, gente? É Ficar muito nessa sofrido. situação, né? Que você fica num perigo iminente, né? Qualquer momento pode acontecer de um oficial de justiça, sei lá o quê, assistente, psicóloga bater na sua porta. Ai, não quero nem pensar. Bom, Não, não a, vamos falar de coisa boa. a Eliane Caoli está falando, ó, eu tenho um filho nessa situação. Hoje ele está com 2 anos e 6 meses. É, Você tá Eliane. vendo? Então, eu não sei a idade que ele nasceu para ela, mas pelo que ela tá falando, deve ter vindo o bebê. Para uma pessoa falar, ele já tem 2 anos e 6 meses, ou seja, deve ter vindo o bebê. Sim, sim. Bom, Eliane, depois conta aqui pra gente, se você tiver aí ainda, porque às vezes a pessoa escreve e não tá tão ligada, né? A Paty tá falando, meu É, Deus, que horrível, que falta de respeito. É, infelizmente, a gente trouxe essa live aqui justamente para a gente mostrar que esse mundo que muitas vezes só romantiza, muitas pessoas acham que é, né, como você disse, ai, passei da fila da habilitação, passei, fui chamada, agora é tudo maravilhoso. Não é bem assim, existe sim situações que pode ser, mas pode também precisar ter né, um cuidado para não escorregar. claro, porque, por exemplo, é claro, a maioria dos processos corre num tempo razoável. Razoável, que está fora da lei, mas razoável seria 1 ano, 2 anos, vai. Isso é um tempo razoável. Se você pegou um bebê, se você pegou uma criança, se você acha, se o seu filho é mais velho, você encontrou seu filho, ele já tinha 4, 5 anos, isso tem que ser feito em meses. Pouquíssimos meses, porque essa criança tem que pertencer rapidamente a uma família. Ela não teve família por esse tempo todo que ela esteve abrigada, então ela precisa sentir-se segura e o papel faz parte da segurança, né? Como eu falei, né, no início, o meu filho tem essa segurança porque nós todos passamos essa segurança porque nós não sentimos medo. Mas e se eu sentisse medo? Como que eu ia conseguir fortalecer o meu filho sendo que eu estaria fragilizada?
né? Então, é muito importante saber, sei lá, 80% dos processos flui ok, dentro de um prazo razoável. Só que tem 20% que não. E não, esses 20% são tão importantes quanto os outros, né? São crianças que estão em suas famílias, só que não pertencem de direito a essas famílias. Então, precisamos olhar para essas famílias também, saber que corre-se o risco de passar anos. Você sabe, quer dizer, tô comentando com você, a minha própria família, não a minha família núcleo, mas a minha própria família, meus amigos mais próximos. Até eu ir à televisão o ano passado, eu não acredito, eu não sabia disso. Porque o leigo, né, a pessoa que está entrando, o adotante que está na fila, ele não desconfia que isso pode acontecer. Ele acha que ele encontrou seu filho, vai levar para casa e daqui 15 dias, que é o tempo normalmente quando você dá à luz, você tem até 15 dias, sei lá, 30 dias para registrar o filho, ele acha que vai estar tudo resolvido nesse tempo. Só que não. Pode ser que sim, tomara que sim, mas e se não? Temos que lutar, não podemos ficar calados. Sim, infelizmente, aqui é o país do vamos botar a boca no trombone. É. A Helena Paula está dizendo, ó, estaremos em oração, vai dar tudo certo, mentalizando positivamente, com certeza a gente vai conseguir, a partir de hoje, né, que esse tema de repente circula em outras rodas de conversa de adoção, se vocês participarem de grupos, se conhecerem, né, pessoas de comarcas, acho que vale a pena bater esse papo, de repente, quem sabe não chega até um lugar que possa ajudar. Acho importante. Obrigada. E eu queria dizer também, Lu, para as pessoas que estão assistindo, se tem alguma família nessa situação, por favor, me chame no privado, vem participar do nosso grupo. É um grupo de apoio. Nós não vamos conseguir resolver o problema, mas nós entendemos quando a outra família fala. Quando a outra família diz, fiquei lá no fórum hoje com os meus filhos, 2 filhos adotivos especiais, os 2 especiais, chegaram às 9 da manhã e só conseguiram a renovação da guarda às 5 horas da tarde. Nossa. Foram de outro município, as crianças não comeram de se alimentar, comeram biscoito, comeram bolacha, comeram água, tomaram água, mas e comida? E os horários que as crianças têm que ter rotina, né? Enfim, quem por acaso estiver nessa situação, venha fazer parte do nosso grupo, que a gente se apoia e juntos conseguimos superar mais facilmente. Com certeza, com certeza. Bom, eu vou ler mais alguns comentários, depois eu vou pedir para você deixar suas redes sociais e comentar o que você tiver sobre esse tipo de o grupo que você tem, que acho que é importante. A Letícia Rocha, boa noite, meninas, muito solidária e com pressa pela Adriana e pelo Felipe. A Eliane falou, estou nessa... Obrigada, Lelê! É uma amiga minha, obrigada. Está lá em São Fidélis, no Rio de Janeiro, ó, prestigiando a nossa live. Um beijo, Letícia! A Eliane respondeu, estou nessa luta também angustiante, mas tanto amor. Ó, é isso mesmo, é isso mesmo. Só conseguimos porque amamos incondicionalmente. A PHF05, eu também estou esperando a destituição dos meus gêmeos. Se Deus quiser, esse ano vai acabar. PHF, se você puder, compartilha com a gente o período que você está aguardando a destituição. Que mais? Ah, tá. Ela sempre passa por isso. Eu acredito que deve ser a questão, porque como a live tem um atraso, né? Então, às vezes, você está falando de um assunto, a pessoa escreve, quando a gente vai ler os comentários, não dá tempo de resgatá-los a tempo. Mas deve ser com relação ao nome, a dificuldade, a você ter que, né? Tem essas situações desagradáveis. A Larissa, querida, ela falou que, nossa, isso desanima tanto. Cleide Mendes. Infelizmente, eu vou concordar. Infelizmente. Mas não desanime. O seu filho está te esperando. Não desanime. Isso é o meu caso. O seu caso vai dar tudo certo, né? O que importa, o que é o mais importante de tudo, Lu? Que meu filho está comigo. Isso é o mais importante. O resto é resto. Com certeza. Olha, Cleide Mendes, olha, eu tô na fila também e até hoje
Eu tô até com meu certificado de adoção. Acho que ela ainda está no processo, né, Cleide? Mas logo, logo você vai dar entrada, vai ser habilitada, vai entrar na fila, dependendo de qual for o teu perfil. Tudo rogo para que dê certo. A Larissa é do Rio. Ela falou assim: olha, aqui no Rio temos a lei, mas é complicado. Pois é, Larissa. Eu acho que não só Rio, São Paulo, eu acho que o Brasil todo, né? A gente vive hoje um caos no sistema judiciário. Então, não querendo dizer, esse é melhor, esse é pior. Eu acho que tem profissionais, sim, que correspondem às nossas expectativas. Eu, graças a Deus, tive duas técnicas maravilhosas aqui, mas não depende só delas, né? Nós trabalhamos numa engrenagem. Então, assim, quem te atende, quem cadastra no sistema, quem leva a papelada para o cartório, quem atualiza, quem manda para o juiz, fica esperando, peticiona. Então, assim, tem que todo mundo estar alinhado. Não basta só ter profissionais numa ponta, trabalhando, né, com coerência dentro dos prazos. Tem que ser um coletivo alinhado que trabalhe tudo dentro dos seus prazos e, claro, dentro do possível, fazendo o melhor para as famílias e para as crianças. Porque se eles não Claro. fazem, quem são os prejudicados? Somos nós. Exatamente. Como eu falei anteriormente também, do começo ao fim. Porque, por exemplo, entre eu ser chamada, encontrar o meu filho e trazê-lo para casa, não durou 3 dias. Você entendeu? Foi tudo muito certo, rápido, como deve ser. Ele é bebê, não precisava de período de adaptação e tudo mais. Então, ok. Eu fui buscá-lo em outro estado, então por isso que demorou um pouquinho mais, mas eu conheci não, reencontrei o meu filho de manhã, a audiência foi à tarde, eu saí da audiência do fórum com ele no colo e fui-me embora. Botei no carro e me embora para casa, dirigindo. Louca, a comissária não foi de avião. Vê se pode. Eu acho que não deu tempo, né? Porque eu acho que quando o telefone Não, eu não toca, consegui é tanta pensar. coisa para organizar. Eu não consegui pensar. Sabe que nem assim a bolsa estourou? O que você faz? Pega a bolsa da maternidade, entra no carro e vai pra maternidade. Exatamente. Super Foi te isso que eu fiz. entendo. Só que eu ainda enfiei a avó no carro, viu? Enfiei minha mãe no carro e fomos as duas. 7 horas e meia dirigindo. Meu Deus. Olha, a Cleide esclareceu. Ela disse que ela já está habilitada no Brasil todo. Que bom, Cleide. Muito bom. Eu também estava no Brasil todo. Parabéns. Alu, existe estimativa da quantidade de pessoas que estão passando pelo mesmo problema? São comarcas específicas? Eu vou falar por mim. Eu, até onde eu sei, acho que não. Eu acho que depende muito de cada caso e não é a comarca que vamos dizer, essa é problemática, essa não. Não, Não, não. eu acho que É depende cada do caso. caso. Porque, olha, no meu grupo tem pessoas de Porto Alegre, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Ceará, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, né? Nós temos várias pessoas que na mesma comarca funciona um e não funciona o outro, que é o caso o meu caso mesmo. Na comarca do meu filho eu conheço, né? Eu tenho contato ainda lá com a diretora do abrigo, que cuidou do meu filho antes de eu chegar para buscá-lo, ela acompanha o crescimento dele e tudo mais. É o único caso, único, é o caso do meu filho, único. Desde quando eu o adotei, né? Que ainda não está concluído. Ana Paula dizendo, Idri, você é muito guerreira. Parabéns, mãe doadora, Obrigada, pelas palavras. Diário da tripulação falando. obrigada, obrigada. A Fabi, nossa, você é muito guerreira. Tá certíssimo em lutar pelos seus direitos de mãe. E um grande aprendizado essa live, né? É o que a gente tenta, né? Sempre trazer uma É isso aí. experiência para que vocês aprendam ou mesmo colaborem, né? No caso da Dri, vamos tentar unir força aí, quem sabe. Mentalizar É já isso aí. ajuda, tá, gente? Façam aí uma oração para que Super, tudo dê certo. super, super. Obrigada, obrigada. A diária da tripulação. Isso vai ajudar muitas pessoas. A Thalita, Tomara, tomara. Thalita Azevedo. Minha amiga foi morar na Indonésia, adotou o filho Matheus lá e conseguiu finalmente o CPF brasileiro. Agora eles estão tentando a documentação para ficar na Indonésia, mas o Brasil não aceitou. Aí já é um caso de adoção internacional, né? Olha aí.
É o mundo todo, né, que tem problema. Que bom saber disso, mas que pena. Infelizmente ou felizmente, né? Existe um processo aí que precisa entrelaçar redondinho, senão não, enfim, cada caso é um caso, não dá para julgar. Thalita, agora ficou descontextualizada, falou por ele não ter certidão. Ah, tá, o Brasil não aceitou por ele não ter certidão. Então é um Tá pouco isso vendo? também, né? Que é o que o meu Em filho outros não tem. países. Na verdade, no meu filho não tem nada. Não tem documento nenhum. Só tem na guarda aparece o nome da certidão, que não é o nome que ele se reconhece, e aí tem o meu nome. Mas ele não tem nenhum documento. Meu filho não tem CPF, meu filho não tem RG, meu filho não tem o passaporte, meu filho não tem nada. Não... Na verdade, meu filho não existe legalmente. Isso é muito triste. Muito. Virória Garcia. Tenho mais de 5 anos e até hoje nem notícia. Essa é por aí pro time. Rosângela. É, Nossa, amei isso e vou guardar no meu coração. Deus não dá filho e trocados. Muito obrigado por isso dizer. mesmo. Pode ter certeza disso. Deus não dá filhos trocados. Peraí, Eliane, estou na fila e nessa semana me falaram que meu processo da fila será extinto? Será que ela não Extinto. renovou? Não, mas ela estava esperando a certidão. Lembra? Ela é aquele caso da menina, da criança de 2 anos e 6 meses. Bom, se vai ser extinto, será que vai ser finalizado? Então, Vai ver que acredito ela não que, usou a palavra. respondendo a que a gente perguntou a ela, o filho dela veio direto do hospital. Então, pegou bebezinho Perfeitamente. recém-nascido. Bom, torço É o que eu muito imaginei. você consiga logo a sua certidão. Se você quiser, vem aqui contar pra gente. Vai ser um prazer ouvi-la. Com Ai, certeza. deixa eu ver, tem muita gente fazendo comentários da sua live, é um sucesso. Mas eu quero deixar um Uhul! tempinho. Quero deixar um tempinho para você falar desse grupo, falar das pessoas que querem te acessar, fazer suas considerações finais, sabe? Se você quiser também, deixa uma fala, um vídeo, um apelo, não sei como você quer chamar, mas para que a gente também consiga, através da tua fala, mobilizar mais pessoas para batalharem por esse momento, sabe? Vamos agilizar os processos, não só da certidão, mas outros que a gente julga amoroso, burocrático, até mesmo desnecessário. Então, o momento é seu. Muito bom. Então, é assim, para me encontrar, Mãe Voadora, aqui no Instagram, me manda direct. Para quem quiser participar do meu grupo, só pode participar quem está esperando a certidão, na verdade, a destituição do poder familiar há mais de 3 anos, tá? Porque a gente discute coisas sérias no nosso grupo, né? Então, por exemplo, você acabou de receber o seu filho, você quer participar do meu grupo? Não, você está no momento in love, você está em lua de mel. Não é para você entrar lá porque a gente reclama muito, a gente chora junto, a gente briga, a gente bota para fora, que é o lugar comum que nós nessa situação temos para externar e pessoas que sabem o que a gente está falando estão escutando. Então, é um grupo de apoio, né? E a gente acredita realmente que juntas somos mais fortes. Eu diria também, se você quer adotar, adote. Não desista. Não existe caso igual. Cada caso é um caso, como a gente já disse muitas vezes. O seu filho já está aí te esperando, ou ainda não nasceu, ou já está em qualquer lugar esperando você, enquanto você está se habilitando, enquanto você está na fila. Se ele está destituído ou não está destituído, isso não vem ao caso, pelo menos para mim, não fazia diferença. Pense, reflita sobre isso. Veja o que o seu coração diz, né? Se eu encontrasse o meu filho, né? E naquele momento me perguntassem, eu sabendo que ele não era destituído, você vai ficar com ele mesmo sem ser destituído? Claro, esse filho é meu, eu vou levar ele embora.
Mas se tivessem me perguntado antecipadamente e eu soubesse que pudesse demorar tanto, eu não sei se eu teria escolhido uma criança não destituída, né? Mas eu vou dizer para você, o meu filho é meu e ninguém tasca, e vamos continuar porque vai dar tudo certo. O que eu tenho a dizer? Esse amor, assim, eu sou apaixonada pelo mundo adotivo, eu sou completamente apaixonada pela instituição adotiva, né? Então, assim, eu não conheço amor maior. Eu sempre digo, assim, que se parir tem uma emoção mais forte, mais avassaladora do que aquela que eu senti quando eu reconheci, quando eu encontrei o meu filho, bati o olho no pé, que ele estava dormindo de bruço, eu não vi o rosto, bati o olho no pé dele, eu quase tive um treco, que ele nasceu para mim naquele momento, eu pari o meu filho naquele momento. Então, se parir biologicamente é mais forte do que isso, obrigada, Senhor, ele sabe o que ele faz, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Eu tenho certeza absoluta que esse filho é meu. Ele foi feito para mim. Quem vive a adoção sabe como é, né? Então, continue se instruindo. É muito importante estudar, correr atrás, participar de grupo de apoio presencial, não só virtual, né? Você encontra pessoas pares, né? Você encontra pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. Isso te fortalece. Quanto mais instrução você tem, quanto mais você sabe do assunto, mais fortalecido você fica, né? E então, assim, bora para as cabeças, bora encontrar os nossos filhos por aí. Eu penso sinceramente ainda numa segunda adoção, mas agora, nesse momento, ainda não. Mas quem estiver me ouvindo, quem estiver participando aqui conosco, que puder nos ajudar, o nosso grupo, nós temos pessoas, como eu falei, do Brasil todo. Se você é uma pessoa influente no mundo jurídico, na instituição adotiva, nas comarcas, no Superior Tribunal de Justiça, que para o meu caso é o que eu preciso, por favor, entre em contato. Eu só preciso que uma pessoa tenha a empatia com o processo, que ela leia o processo e perceba que realmente já está extrapolado o prazo em 14 vezes. O nosso prazo está extrapolado em 14 vezes. Não houve em nenhum momento um recurso real da família biológica. Então, esse filho precisa ser reconhecido legalmente como meu. Apesar disso não fazer diferença nenhuma pra gente, mas faz. No dia a dia, em sociedade, faz. Mas, como eu falei também, o mais importante, meu filho tem família, meu filho é amado desde sempre, que é o mais importante. Ele sempre soube o que é conviver em família. Ele tem tudo o que é necessário para uma criança crescer saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente, graças a Deus. Obrigada, muito obrigada por esse espaço, obrigada por escutar as minhas lamúrias e por estar aí. Você que está aí nos escutando, obrigada por estar aí também, dando atenção a uma parte do processo que é muito importante e quase ninguém fala. É verdade. A Thalita Azevedo está falando, ó, agora mais pessoas estarão orando por você, viu? Vai dar certo. Deixa eu aproveitar, Júlia, você conhece alguma família que adotou uma criança mais velha e passa por essa situação? Sim, conheço. Eu conheço uma família que adotou o primeiro filho, era bebezinho, tipo 2 anos mais ou menos, e já estão juntos há uns 8 ou mais. Ele tem quase a idade do meu filho. E no projeto Adote um Boa Noite, essa família se encantou por um adolescente. Acredite ou não, Lu, é irmão biológico do filho dela. Que loucura! Foram lá buscar, trouxeram, ele já está destituído, ele tem 17 anos. Ele já está destituído há 8 anos e o processo não está concluído. Meu Deus do céu. Tudo bem, a família está reunida, os 2 irmãos biológicos estão juntos, parabéns, que lindo, mas e o documento? O do primeiro filho já terminou o processo em acho que 1 ano e 3 meses. E o maior, um homem, daqui a pouco ele tem 18 anos, como que vai prestar o exército lá? Como é que ele vai se inscrever? Como que vai fazer agora que ele tem um outro nome, um outro... Você entendeu? Os problemas são sérios, as pessoas não pensam que os problemas são sérios quando você não tem o seu nome reconhecido. Sim. Bom, gente...
Infelizmente, como eu disse no início da live, é muito tempo, é muito assunto para pouco tempo. Mas a gente tenta fazer o Isso. melhor para que muitas pessoas saibam desse caso, saibam que existem possibilidades, que existe esse grupo. Eliane, o grupo, a Adriana já falou que é a partir de 3 anos de espera. Então, não sei exatamente que já está 2 anos, 6 meses. Aí você entra em contato com ela via direct, veja se é possível, se de repente você dá mais um tempinho para que a coisa seja resolvida, até porque você já viu que vai ser extinto o seu processo. Então, tomara que você não precise entrar nesse grupo, que você consiga logo Exatamente. a certidão do seu filho. E para as pessoas que estão aqui acompanhando o canal da adoção, quero muito agradecer. O nosso tempo está esgotando. Dri, obrigada, viu, de coração, por Eu que ter agradeço. Eu agradeço esse proporcionado esse espaço, eu agradeço o momento. seu carinho, eu agradeço o carinho das pessoas que nos deram atenção, né? Porque quanto mais a gente falar, mais vai minimizar e reduzir o tempo, eu tenho certeza. Eu Acabando. acredito